Mas escuta com atenção. É exatamente aí, quando tudo parece perdido, que Deus começa a agir. A gente tem essa ideia de que Deus se move só quando tudo está bem, quando há paz, quando há clareza. Mas a verdade, a mais pura verdade, é que Deus age no caos. Ele transforma o escuro em luz, o fim em recomeço, o desespero em testemunho. Quando você olha para frente e tudo que vê é neblina, incerteza, silêncio, é nesses momentos que muitas pessoas pensam em desistir. E talvez você esteja entre elas. Quantas vezes você já se sentiu sozinho, cercado por pessoas, mas se sentindo vazio por dentro? Quantas vezes você se perguntou se sua vida realmente tem propósito? Se você ainda tem algo a oferecer? Quantas vezes você pensou que ninguém notaria se você simplesmente desaparecesse? Essas perguntas doem. Eu sei. Lembra de quando você achou que seria o fim? Lembra daquela noite escura que parecia não ter amanhecer? E olha você aqui. Respirando. Seguindo. Ainda com o coração batendo. E talvez você esteja carregando esses pensamentos há dias, semanas ou anos. Mas olhe bem para sua história. Lembra de quando você pensou que não aguentaria? Você não chegou até aqui por acaso. Não foi sorte. Não foi coincidência. Foi Deus te sustentando quando você achava que já não dava mais. O sonho que parecia morto floresceu com mais força do que ele poderia imaginar. Quantas vezes você já se sentiu nesse poço emocional? Sem saber como subir, sem forças para escalar? Na Bíblia, a história de José é um lembrete poderoso disso. Um jovem com um sonho. Mas o que ele encontrou no caminho? Traição, abandono, injustiça, se perguntando onde estava Deus. Mas o que parecia o fim era só o processo. Anos depois ele se tornaria o governador do Egito. Foi jogado num poço pelos próprios irmãos. Vendido como escravo. Acusado falsamente. Preso. Imagine o coração dele. Imagine quantas vezes ele chorou no escuro de uma cela fria. Sabe aquele amigo que sorri, mas esconde a tristeza? Sabe aquela mulher que cuida de todos, mas por dentro está exausta? Sabe aquele homem que sustenta a casa, mas sente que já não tem valor? A verdade que ninguém te conta é que a dor faz parte do processo. O choro é parte da lapidação. As feridas que você carrega são portas para a transformação que Deus está operando em silêncio. Talvez você esteja vivendo exatamente essa fase agora, em que tudo parece escuro, onde cada passo é pesado, onde as orações parecem não passar do teto. Mas escute isso com atenção. Os céus continuam ouvindo você. Você pode não ver, pode não entender, mas Deus não te abandonou. Você não foi esquecido. É o solo onde Deus está preparando o seu renascimento. Você consegue lembrar de uma criança aprendendo a andar? Quantas vezes ela cai antes de dar os primeiros passos sozinha, e o pai ou a mãe que está ali não tira os olhos dela? Mesmo quando ela tropeça, mesmo quando ela cai, assim é Deus com você. Sabe aquele jovem que ninguém percebe, mas que carrega um peso enorme no coração? Pode ser você. E se for, deixa eu te dizer. Essa luta que você está enfrentando agora não é o fim. Mas também sei que quem planta com lágrimas colhe com alegria. E isso não é só uma frase bonita. É uma promessa. Está em Salmo 126, versículo 5. Talvez você esteja caído hoje. Mas Deus está de pé esperando o momento certo para te levantar, te firmar e te mostrar que tudo isso estava te preparando para algo maior. Não existe crescimento sem dor. Não existe vitória sem processo. E não existe fé verdadeira sem provação. Você está num ponto da sua vida em que desistir parece mais fácil? Eu sei. Você pode ter perdido coisas. Pode ter perdido pessoas, pode ter perdido força. Mas se você ainda tem fé, você ainda tem tudo. Agora eu quero que você feche os olhos por alguns segundos. Respire. E se pergunte: será que eu consigo dar só mais um passo? Porque às vezes é só isso que Deus precisa. Um passo, um sinal, um movimento. Aos olhos do mundo você pode parecer derrotado, mas aos olhos de Deus você está sendo preparado. E se você tiver coragem de continuar, mesmo sem entender, mesmo com medo, mesmo cansado, foi nesse fim que ele escreveu um novo começo. Você não está aqui por acaso.
Essa mensagem chegou até você porque Deus ainda está escrevendo sua história. Um dia você vai olhar para trás e entender que foi nesse vale que você se tornou inabalável. Foi nessa dor que você descobriu a sua força. Foi nesse silêncio que você ouviu a voz de Deus com mais clareza. E essa parte difícil que você está vivendo agora, não será o capítulo final. Não se renda, não pare, não desista. Deus está te reconstruindo. Peça forças. Dê o próximo passo. Você já orou e sentiu que nada aconteceu? Já clamou do fundo da alma esperando um sinal? Mas tudo o que recebeu foi o silêncio? Já teve a sensação de estar falando com as paredes? De que suas palavras foram jogadas ao vento? Talvez nesse exato momento você esteja se perguntando: será que Deus me ouve mesmo? É um sentimento que ninguém gosta de admitir. Você vai vencer. Porque Ele nunca deixou de caminhar ao seu lado. Nunca. E essa é só a primeira página do seu recomeço. Mas o que talvez você ainda não saiba é que o silêncio de Deus não significa ausência. Muitas vezes, é o maior sinal de que Ele está te preparando. Mas que quase todos já experimentaram. Um vazio depois da oração. Um silêncio depois do clamor. E esse silêncio, às vezes, machuca mais do que a própria dor que te levou a orar. Mas por baixo, invisível aos olhos, a semente está morrendo para então nascer. Assim também é com você. O seu silêncio pode ser o tempo da semente. Pense comigo. O agricultor não planta a semente hoje e colhe amanhã. Existe um tempo de espera. Um tempo em que nada se vê, nada se sente. A terra parece igual, parada. O tempo onde Deus está te preparando, moldando sua fé, sua paciência, seu caráter, porque o que Ele quer te entregar é tão grande que você ainda não está pronto para carregar. Mas quando Deus finalmente respondeu, não foi só um filho que ela recebeu, foi um dos maiores profetas da história. Entende? Deus não estava dizendo não. Você lembra da história de Ana, mãe do profeta Samuel? Ela chorava amargamente diante de Deus por anos pedindo um filho. Durante muito tempo, tudo o que ela recebeu foi o silêncio. Agora olha para sua vida. Quantas vezes você já olhou para trás e agradeceu por algo que não aconteceu? Quantas portas fechadas hoje você entende que foram livramentos? Na hora você chorou, se revoltou, se sentiu esquecido, mas hoje você sabe. Foi o cuidado de Deus, e se agora, neste exato momento, esse silêncio for o som de Deus trabalhando, Ele estava dizendo: espera, eu estou preparando algo maior. E talvez seja isso que Ele está te dizendo agora. O problema é que a gente quer tudo para ontem. A gente ora à noite e já quer acordar com a resposta. Mas Deus não trabalha no nosso tempo. Mas sabe o que veio depois desse silêncio? Jesus, o Filho de Deus, nasceu no tempo do silêncio. Quando parecia que Deus havia se calado para sempre, Ele estava preparando o maior milagre da humanidade. E agora eu te pergunto, será que esse silêncio que você está vivendo hoje não é o prefácio de um milagre que vai marcar a sua vida para sempre? Enquanto você espera, Deus está agindo. E se esse tempo de espera estiver te livrando de um caminho errado, de uma decisão precipitada, de uma dor ainda maior lá na frente? E se esse silêncio for Deus te escondendo para te proteger? Durante 400 anos Deus não falou com ninguém, nenhuma profecia, nenhuma visão, nenhuma voz do céu, e o povo de Israel pensou que Deus os havia abandonado. E eu sei, tem dias que você acorda e pensa, será que vale a pena continuar acreditando? Você já está cansado de tentar, de esperar, de manter a esperança. 30 anos de silêncio para 3 anos de propósito. E você quer desistir por causa de alguns meses? O mais difícil no silêncio é que ele obriga você a confiar. E confiar dói. Lágrimas não são sinal de fraqueza, são sinal de humanidade. Até Jesus chorou. Mas ele também esperou. Antes de começar o ministério, passou 30 anos no anonimato. Porque você não tem controle, porque você não vê. Mas é justamente aí que nasce a fé. Fé não é acreditar quando tudo está claro. Fé é continuar mesmo quando tudo está escuro. Apenas 5. Em vez de pedir algo a Deus, apenas agradeça. Agradeça pela sua vida, pelo que você tem. Agradeça até pelo que ainda não chegou, diga: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Mas escuta isso. O milagre não acontece para quem desiste.
A resposta não vem para quem para no meio do caminho. Você precisa continuar, mesmo sem entender, mesmo sem ver, mesmo quando tudo dentro de você quer parar. Hoje eu quero te propor um desafio, e não é algo impossível. Durante os próximos 7 dias, todas as noites, antes de dormir, tire 5 minutos, porque mesmo em silêncio, Deus ainda está comigo. Você já sentiu que não importa o quanto você se esforce, nunca é o suficiente? Que por mais que tente agradar, ninguém enxerga de verdade quem você é, e vai perceber que Deus não estava em silêncio. Ele estava escrevendo a parte mais linda da sua história. E essa parte começa agora com você dizendo: eu não vou desistir, eu vou continuar. Esse pequeno gesto vai mudar o seu olhar, vai mudar seu interior, porque enquanto você muda por dentro, Deus muda tudo por fora. É isso que Ele quer, que você confie nele mais do que nas circunstâncias, que você continue orando mesmo sem ouvir resposta, que você continue caminhando mesmo sem ver o caminho, porque um dia você vai olhar para trás e entender cada silêncio. E o pior de tudo é quando você começa a acreditar que talvez você realmente não tenha tanto valor assim. Mas deixa eu te dizer uma coisa com todo o carinho do mundo. Você tem valor. Já teve aquela sensação amarga de ser invisível? Você entra em um lugar, mas ninguém nota, você fala, mas não sente que foi ouvido. Você sorri, mas por dentro está cansado, desgastado, esquecido. Muito mais do que imagina. Mesmo quando ninguém reconhece, mesmo quando ninguém agradece, mesmo quando ninguém enxerga, Deus vê, e para Ele, você é único, insubstituível, amado. Na Bíblia existe uma cena que toca profundamente. O profeta Samuel é enviado por Deus para ungir o novo rei de Israel e vai até a casa de Jessé, pai de vários filhos. E talvez seja exatamente isso que você esteja precisando ouvir hoje. Não importa se as pessoas te ignoraram, não importa se não te valorizam, Deus te vê, Deus te escolheu. Mas sabe quem Deus escolheu? Justamente Davi, aquele que ninguém chamou, o esquecido, o deixado de lado, porque enquanto o homem olha a aparência, Deus olha o coração. Todos os filhos são apresentados, exceto um, Davi. Ninguém o considerava importante, ele estava no campo cuidando das ovelhas, fazendo o trabalho que ninguém queria fazer. Sabe por quê? Porque você carrega algo que o mundo não pode tirar de você, identidade. Você é filho, você é filha, e isso já é suficiente. Talvez você seja aquela mãe que dá tudo de si, e mesmo assim se sente sozinha, que prepara comida, lava roupa, cuida de tudo, mas raramente ouve um obrigado. Ou talvez você seja a pessoa que vive sorrindo por fora, mas por dentro se pergunta: será que alguém realmente se importaria se eu sumisse? Talvez você seja aquele pai que trabalha horas e horas, se esforça para manter a casa de pé, mas sente que não passa de um provedor. Talvez você seja aquele jovem que tenta se encaixar, tenta ser aceito, mas sente que ninguém realmente vê quem você é por dentro. Se essa pergunta já passou pela sua mente, deixa eu te dar uma resposta clara, honesta e poderosa. Sim, se importariam, e mais importante ainda, Deus nunca deixou de se importar. Você tem uma missão, uma luz, um propósito, e não precisa ser famoso, milionário ou ter milhares de seguidores para ser importante. Sabe a história de Oprah Winfrey? Hoje ela é uma das mulheres mais influentes do mundo. Mas na infância, ela foi abusada, rejeitada, desvalorizada. Às vezes a sua importância está num gesto simples, numa palavra amiga, num abraço, num conselho que muda a vida de alguém. Cresceu ouvindo que não era boa o bastante. Chegou a ser demitida da televisão porque, segundo disseram, ela não tinha perfil para estar diante das câmeras. Mas ela não desistiu. Ela acreditou no seu valor mesmo quando o mundo disse que ela não tinha nenhum. E olha só o que aconteceu. Ela se tornou uma referência, pelos nãos que ouviu, pelas comparações injustas. Ou vai começar a olhar para si mesmo com os olhos de quem foi criado com propósito, não por ter nascido no topo, mas porque ela escolheu acreditar no valor que Deus colocou dentro dela. E você? Vai continuar se definindo pelas rejeições que sofreu? Pode até se sentir sozinho, mas existe um Deus que sabe seu nome, sua dor, sua essência. E agora quero que você pense em algo que te disseram. Você pode até não estar no palco,
mas está transformando vidas nos bastidores. Pode até não ser aplaudido, mas está sendo observado pelo céu. Talvez você nunca tenha escutado isso antes, mas escute agora. Você não é uma sobra. Você não é um erro. Você não está aqui por acaso. Deus não desperdiça a criação. Cada detalhe em você, suas qualidades, seus defeitos, sua história, suas lutas, tudo faz parte de um plano maior. Algo lá no passado que te feriu, uma palavra, uma frase, algo que te fez duvidar de si mesmo, feche os olhos por um instante e traga isso à memória. Agora, com todo o seu coração, diga em voz baixa como quem quebra uma corrente. Essa palavra não me define. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu tenho valor, eu sou amado. Não permita que o olhar limitado dos outros apague a grandeza que existe dentro de você. Você é forte, necessário e capaz. Você tem valor. Nunca duvide disso. Você sente medo? Medo de recomeçar? Medo de tentar mais uma vez e fracassar? Medo de se doar e acabar ferido de novo? Porque quando você se vê como Deus te vê, nada nem ninguém pode te parar. E se o mundo ainda não reconheceu o seu valor, continue mesmo assim, porque o céu já te reconheceu faz tempo. E quando chegar o tempo certo, Deus vai te exaltar como fez com Davi. Porque quem foi ungido por Deus jamais será ignorado. E o mundo precisa de você. Do seu jeito, com sua voz, com sua história, não se compare, não se diminua, não se esconda. Permita-se florescer. Só que você precisa entender uma coisa. Fé não é ausência de medo. Fé é continuar mesmo com medo. É dar um passo mesmo com o coração disparado e tremendo. Mesmo com a voz embargada pela insegurança, sabe por quê? Porque coragem não é para quem não sente medo. Coragem é para quem sente, mas decide não se render. Lembra de Pedro? Aquele discípulo impulsivo que em meio à tempestade viu Jesus andando sobre as águas e teve a ousadia de pedir: "Se és tu, manda-me ir ao teu encontro." É difícil admitir, mas o medo muitas vezes paralisa. Ele se veste de cautela, se disfarça de bom senso, mas por trás, ele rouba sonhos, esfria a fé e mata planos, afundando, dominado pelo medo, perdendo a fé no meio da tempestade. Mas Jesus ainda está ali, com a mão estendida, dizendo: "Vem, eu ainda estou aqui." Jesus disse: "Venha." E Pedro foi. No meio do mar agitado, no meio da noite, no meio do impossível. Ele andou sobre as águas, viveu um milagre, mas o medo o afundou. E sabe o que é mais lindo nisso? Jesus não gritou, não acusou, não condenou. Ele simplesmente estendeu a mão e o puxou. Talvez você esteja se sentindo como Pedro agora. O medo vai tentar te fazer acreditar que você não consegue, que não é capaz, que já passou da hora, que está velho demais, novo demais, fraco demais, sozinho demais. Quantas oportunidades você deixou escapar porque não se achava pronto? Quantos sonhos engavetou achando que não daria certo? E se eu te dissesse que o tempo ideal não existe? Mas o medo é mentiroso. Ele grita mentiras para te manter no mesmo lugar. E a pergunta que você precisa se fazer agora é: quantas bênçãos você já perdeu por medo? Mas ouve isso. Toda vitória é precedida por um risco. Toda conquista exige coragem e todo milagre nasce da fé. Se você quer viver o novo, precisa parar de se agarrar ao velho. Se quer viver a plenitude de Deus, precisa romper com a prisão do medo. Ficar onde está pode até ser mais confortável, mas é fora da zona de conforto que Deus realiza o extraordinário. Quer um exemplo? Steve Jobs, um dos maiores inovadores da nossa geração, foi rejeitado, demitido da própria empresa, desacreditado. Que você nunca vai se sentir 100% preparado. Que o melhor momento para agir é agora. Tem gente que não escreve o livro porque acha que ninguém vai ler. E ver que mesmo com medo você deu passos que mudaram tudo. O medo sempre vai existir, mas você escolhe se vai ser dominado por ele, ou se vai usar ele como trampolim. E se hoje você decidir dar um passo, por menor que seja, algo dentro de você vai mudar. Mas ele não parou, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, ele recomeçou. E sabe o que ele disse? Você não pode ligar os pontos olhando para frente, só olhando para trás. E é verdade. Você só vai entender o porquê de tudo isso quando olhar para trás. Você nasceu para viver o propósito que Deus colocou em você.
A Bíblia diz em Isaías capítulo 41, versículo 10: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Amanhã dê outro, depois de amanhã mais um. E quando menos esperar, vai estar mais longe do que imaginava. Se você está ouvindo essa mensagem agora, é porque ainda há algo grande esperando por você. Você não nasceu para ser refém do medo. Eu vou dar o primeiro passo mesmo com medo, porque o medo pode até andar com você, mas ele nunca mais vai te paralisar. E é assim que você começa a viver o sobrenatural, um passo por vez, com fé, com coragem, com Deus à frente. Você está sendo sustentado mesmo quando não percebe. Hoje, talvez o maior milagre que pode acontecer na sua vida não seja uma cura, ou uma porta aberta, ou uma bênção material. Talvez o maior milagre que você precise seja coragem. Coragem para continuar, coragem para tentar mais uma vez, coragem para acreditar que ainda vale a pena, coragem para olhar no espelho e dizer: eu sou mais forte do que esse medo, Deus está comigo. Então respira fundo agora, fecha os olhos e declare com fé. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está pedindo socorro. Talvez você esteja cansado de sorrir por fora enquanto grita por dentro. Talvez tenha aprendido a esconder suas dores tão bem, que até você esqueceu onde elas começaram. Mas hoje não importa o quanto você tenha errado, quantas vezes tenha caído, quantas vezes tenha dito: eu não aguento mais. Você está aqui, vivo, lutando, respirando. E isso já é prova de que você é mais forte do que pensa. Escute com o coração aberto agora. Você é importante, você tem valor, você faz falta, você é amado. Não por aquilo que tem, não pelo que faz, mas por quem você é. Por isso, por mais escuro que esteja o caminho, continue. Mesmo cansado, continue. Mesmo com medo, continue. Mesmo sem entender, continue. Talvez você não tenha escutado isso das pessoas que mais esperava. Talvez tenha sido rejeitado, esquecido, ferido pelas mãos que juraram te proteger. Mas mesmo assim, Deus nunca desistiu de você. Porque Deus não te trouxe até aqui para te deixar agora. Você pode até não ver, mas Ele está trabalhando nos bastidores. Enquanto você chorava sozinho, Ele estava lá. Enquanto você gritava em silêncio, Ele ouvia. Enquanto o mundo te dizia: acabou, Ele sussurrava: ainda não terminei. Ainda vai se olhar no espelho com orgulho. Ainda vai dizer: valeu a pena continuar. Você pode até não sentir, mas Ele está carregando você no colo. Você pode até não acreditar, mas Ele já está preparando o renovo que você nem ousa mais sonhar. E quando você menos esperar, aquilo que hoje parece impossível será o seu testemunho. Você ainda vai sorrir de verdade. É aqui nesse instante que Deus toca o seu coração e sussurra com amor: filho, filha, eu estou aqui. Então agora, fecha os olhos, respira fundo, sente esse momento, ouve esse silêncio. Você vai vencer, você já está vencendo, porque mesmo com lágrimas nos olhos, você escolheu continuar. Eu nunca saí e eu te escolhi, não desista agora. Isso já é o começo da sua vitória, porque quem continua mesmo ferido já está mais perto da cura. E quem continua mesmo sem entender está dizendo com a vida: Deus, eu confio em ti. Quem continua mesmo sem força já está sendo sustentado pela fé que move montanhas.